série falar um pouquinho sobre um dos primeiros personagens também do Antigo Testamento. O grande primeiro personagem do Antigo Testamento é o próprio Deus, e depois dele, logo em seguida, vem o primeiro casal da Bíblia, Adão e Eva, e nós queremos meditar um pouquinho sobre esses personagens e ver o que é que Deus tem para nos dizer a partir da vida deles nessa manhã, tá bom? Abra sua Bíblia no livro então, de Gênesis, no capítulo 3, e eu quero ler com os irmãos apenas os versículos 9 e 10. Gênesis, capítulo 3, versículos 9 e 10. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esses versículos fazem parte de um texto maior, o capítulo todo de Gênesis 3, e a maioria de vocês conhece bem essa história. Essa história começa com um diálogo entre o casal e a serpente faz uma proposta um tanto quanto diferente para esse casal, afirmando para esse casal que eles não precisavam dar ouvidos para Deus a partir daquilo que Deus havia ordenado, e que eles poderiam então fazer a sua escolha, a sua própria escolha, e que dessa escolha certamente eles não morreriam, os versículos anteriores estão dizendo isso, mas que eles seriam como Deus. A proposta da serpente é uma proposta de autonomia. A proposta da serpente é uma proposta de independência, na qual o casal então se identifica, se apaixona por essa proposta, fica encantado por essa proposta e resolve responder positivamente a essa proposta. E vocês conhecem bem essa parte. A gente precisa começar por aqui para dizer que esse é o contexto imediato aqui do texto. E aí, logo em seguida, essa decisão de dar ouvidos à serpente, acontece uma coisa muito interessante também. Lá no versículo 5, ele está falando isso, sobre vocês vão ser como Deus, vão ser conhecedores do bem e do mal. E logo na sequência, acontece um detalhe importante no texto, que os olhos do casal então se abrem. E aí, diferente daquilo que eles estavam imaginando, os olhos se abrem e eles começam a perceber a vida a partir de um outro jeito. Eles começam a notar coisas que até então eles não haviam notado, e principalmente, que é onde eu quero destacar, é onde eu quero ficar com vocês nesta manhã, eles começam a enxergar Deus de uma outra forma. Com os olhos abertos, eles passaram a conviver com Deus a partir da vergonha, eles passam a se relacionar com Deus a partir do medo, e eles passam a se relacionar com Deus a partir da necessidade de se esconder dele. E é exatamente isso que está acontecendo. Depois, então, vai guardando aí. Depois de aceitar a proposta da serpente, os olhos se abrem, eles estão então crentes da possibilidade de autonomia, mas eles percebem que alguma coisa não saiu como eles esperavam, e eles começam então, a partir dos olhos abertos, a enxergar Deus de uma forma diferente. Vergonha, medo e esconderijos. Aliás, esse é o título que eu coloquei aqui para a gente meditar nessa manhã, Adão e Eva. Vergonha, medo e esconderijos. E eu me encanto por esse texto toda vez que eu leio. Eu acho que ele cabe bem para essa série que nós estamos propondo aqui pela manhã, porque eu imagino que a experiência do Adão e da Eva, de alguma forma, são confirmados na nossa própria experiência de Deus. Eu consigo, de alguma forma, em primeiro lugar, enxergar a minha própria vida na experiência desse casal. Eu consigo, às vezes, pensar na minha própria relação com Deus, na minha experiência com Ele, a partir da experiência desse casal. Me parece, às vezes, que os sentimentos que eles experimentaram, vergonha, medo, esconderijo, são confirmados na minha vida, ainda que eu tente negar e não os queira. Me parece que as opções do casal acabam sendo as minhas, a posição que eles assumem, às vezes, parecem ser as minhas. Me parece que, às vezes, a nossa maneira, ou a minha maneira também de enxergar Deus, passa muito perto da maneira com a qual esse casal agora está se relacionando com Deus. E o meu convite para você nessa manhã é que você, enquanto a gente for falando sobre o texto, discorrendo aqui sobre algumas observações sobre o texto,
você se pergunte o tempo inteiro se essa história, porventura, também não é a sua história. E em que medida você se identifica com a história desse casal, em que medida os sentimentos que eles experimentaram são de alguma forma confirmados no seu coração. Esse texto aqui não está colocado numa posição para ser para nós apenas uma informação histórica a respeito do primeiro casal ou uma informação histórica a respeito de Deus. Antes disso, esse texto carrega em si a possibilidade de identificação. Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente estuda um negócio chamado gênero literário. E aí esse tipo de gênero aqui é um tipo de gênero exatamente que pede pela identificação. Os primeiros leitores desse texto, quando se aproximaram dele, se aproximaram nessa perspectiva de se identificar com aqueles que eles estavam lendo. Se identificar com os personagens que estavam diante deles. Então, portanto, eu diria que uma maneira coerente de ler esse texto é se colocar na posição de alguém que se identifica ou não com esse casal. E talvez ao final daquilo que a gente conversar hoje, você vai dizer assim, olha, que bom, eu não me identifico com esse casal. Mas eu posso falar sobre mim para vocês, que no meu caso eu me identifico inteiramente com eles. Porque várias vezes durante a minha caminhada, várias vezes durante a minha jornada com Deus, muito possivelmente, eu me relacionei com Ele a partir da perspectiva de alguém que estava envergonhado, ou de alguém que estava com medo, ou de alguém que preferiu os esconderijos do que a presença de Deus, como era a proposta inicial. Então eu te convido para fazer nessa manhã um exercício de identificação com esses personagens que estão diante de nós. E aí a primeira coisa que acontece é que a autonomia, então, o desejo pela autonomia, o desejo pela independência, o desejo por uma pseudo-liberdade, causa no primeiro momento a coisa dos olhos abertos. E a primeira reação aos olhos abertos é a vergonha. O texto diz, eu estava nu. Quando Deus pergunta onde é que vocês estão, onde estás, e eu vou terminar essa mensagem falando sobre essa pergunta que é central no texto, mas diante dessa primeira pergunta, a primeira resposta que vem, olha, eu estava, ele está falando mais diretamente com Adão nesse momento, por isso que eu vou me referir mais a ele. Ele está falando com Adão e a resposta do Adão é, olha, eu estava nu. E o sinônimo de nudez aqui é vergonha. E o Adão, então, ele está experimentando, ele está tendo agora uma experiência de tornar-se estranho para si mesmo. Ele não consegue se reconhecer mais. Provavelmente aquela coisa do homem ideal tinha caído por terra. A idealização de alguém que ele gostaria de ser, ou talvez era até então, havia desmoronado e ele estava agora diante da sua vida como ela era, e diante daquilo que ele era de fato. Isso trouxe uma série de incômodos para ele a ponto de ele sentir vergonha. E tem um teólogo que normalmente quem estuda teologia gosta muito, que se chama Karl Barth, que eu também gosto muito, e ele fala para a gente a respeito da diferença entre culpa e vergonha. E na verdade o que ele sentiu aqui no primeiro momento foi vergonha, porque a palavra nudez, lá no hebraico, os alunos de hebraico aqui vão poder depois confirmar, vai cair na prova isso depois de hebraico. Mas assim, olha, a palavra aqui é a ideia de alguém que está envergonhado. Ainda não é a sensação de alguém que está culpado, mas de alguém que está envergonhado. E esse teólogo Karl Barth diz que a ideia da culpa é a seguinte, eu fiz o que é mal. Mas não é isso que o Adão está sentindo. O Adão está sentindo vergonha. E a ideia de vergonha é que eu sou o mal. Eu não fiz o que é mal. Não foi uma questão de uma atitude, foi uma questão de uma condição. Eu descobri alguma coisa sobre mim mesmo. Quando os meus olhos abriram e eu passei a conhecer de alguma forma o bem e o mal, o primeiro mal que eu enxerguei é o mal que habita em mim. E não é questão, e repetindo aqui o Karl Barth, não é questão de atitude, passa a ser uma questão de condição, não é o que eu fiz, é o que eu sou. Por isso que a gente tem que sempre prestar atenção que as nossas atitudes não são acidentes. Às vezes a gente pensa que aquilo que a gente faz é um acidente de percurso. Não é bem assim. As nossas atitudes normalmente revelam aquilo que nós somos. E o Adão está em crise, então, porque não por aquilo que ele fez, ou por aquilo que ele fez também, mas por aquilo que ele havia se tornado. E ele, então, agora, a partir disso, ele sente, então, essa vergonha. E qual é a estratégia de um envergonhado? Ou qual foi, pelo menos, a estratégia do envergonhado Adão? Diante da vergonha, entre tantas possibilidades, entre tantas coisas que poderiam ter acontecido, uma que está clara aqui no texto é que o Adão passa a negar a intimidade. Ou seja, a partir desse sentimento de vergonha,
a partir daquilo que ele se entende que ele é, que ele havia se tornado, a primeira coisa que acontece com ele é que ele começa a negar a intimidade. Em outros termos, ele está dizendo assim: olha, eu ouvi a tua voz, mas eu não quero intimidade. Eu estou te ouvindo, mas a partir de agora eu quero distância, porque eu estou nu. E essa revelação da minha nudez me causa medo. Depois nós vamos falar mais sobre medo. Mas em linhas gerais eu quero manter certa distância entre eu e o Senhor, porque a queda trouxe para o meu coração a negação da intimidade. A vergonha trouxe sobre os meus ombros, sobre a minha alma, essa ideia de que agora eu preciso manter uma distância segura do Senhor. Então eu queria que você guardasse bem essa palavra, porque a vergonha tem em si mesmo esse efeito de produzir em nós a negação da intimidade. Afinal de contas, a nudez é sempre sinônimo da intimidade violada. Então o Adão está inseguro. O Adão está, de alguma forma, querendo, como eu disse, essa certa distância de Deus. Mas por que essa distância? Por que negar a intimidade? O que aconteceu? Por que ele está agindo dessa forma? A primeira coisa que a gente pensa aqui é que negar a intimidade é uma atitude de alguém que está se protegendo. Não é assim que acontece conosco? Eu não falei que a gente vai ter que tentar se identificar com Adão? Então, negar a intimidade, na verdade, é um exercício de defesa, de autoproteção. Porque a intimidade normalmente não é um lugar muito seguro. Convenhamos. Nós temos um pouco de medo desse negócio de intimidade. Porque ela fala da nossa vulnerabilidade. E nós estamos o tempo todo procurando pelos lugares seguros, que achamos que a vida pode nos levar e nos dar. E se tem um lugar que é o oposto dessa segurança, para muitos de nós, é a intimidade. E a primeira coisa que ele quer fugir, então, a partir daquilo que ele estava experimentando, é viver com Deus nesse lugar de intimidade, porque isso estava gerando no seu coração medo, insegurança, e ele queria fugir dessa possibilidade. Ele estava com medo de se machucar de alguma forma, porque o que ele tinha ouvido anteriormente é que se ele experimentasse, se ele fizesse o que ele havia feito, ele ia morrer. Então a intimidade também traz para nós essa ideia de que quanto mais longe eu me mantenho dela, maior é a chance de eu me machucar. Então eu evito a intimidade com os amigos, eu evito a intimidade às vezes com os irmãos, e para piorar a história, às vezes eu evito a intimidade com Deus, porque eu estou sempre com medo. Eu estou sempre na defensiva e eu quero me proteger de alguma forma. Quantos de nós às vezes convivemos na igreja tantos anos, em comunidade, às vezes parece que não conseguimos desenvolver esse coração comunitário, porque às vezes temos medo uns dos outros. Convivemos com os irmãos, mas queremos nos proteger deles, porque a intimidade nos custa caro. Um dos sinais da queda que a gente vê na vida desse homem, que possivelmente seja um sinal da queda na nossa vida também, é que nós tememos a intimidade. Mas negar a intimidade também é afirmar a falta de confiança. Se tem uma coisa que precede a intimidade, é a confiança. Dificilmente nós vamos ser íntimos de alguém sem que a gente não confie nessa pessoa. E o Adão está dizendo aqui, em outras palavras, irmãos, se a gente pudesse abrir aqui os dicionários para entender bem essa palavra, estou nu, ele está dizendo aqui em outras palavras que, na verdade, ele não confia em Deus, ele está de alguma forma culpando o próprio Deus por aquilo que havia acontecido com ele. Porque essa é uma característica também da vergonha, a gente sai culpando todo mundo. Depois ele vai fazer isso de forma mais clara, quando vai dizer assim: olha, a culpa do que aconteceu é da mulher. Mas antes de dizer que a culpa é da mulher, de alguma forma ele está culpando Deus quando ele afirma a sua falta de confiança nele. Porque ele está negando a intimidade, porque a intimidade afirma essa falta de confiança. Ele não confia em Deus, ele perdeu a vontade de dividir com Deus a vida dele. Ele não tem mais interesse, porque está tão envergonhado, tão para dentro, tão recluso, que ele passa a não confiar mais em ninguém, inclusive no próprio Deus. E é interessante porque a gente, desde pequeno, é treinado a não confiar em ninguém, não é? Os nossos pais, desde cedo, é claro, faz todo sentido, né, a gente pensar em falta de confiança na nossa sociedade. Não confia em ninguém. Esses dias, a Nicole, a minha filha de 9 anos, foi pela primeira vez num aniversário sem a gente. Adivinhem qual foi a instrução? Não confie em ninguém. Não fale com os adultos. Não peça para ninguém te levar ao banheiro. Aquela série de instruções que são corretas, obviamente que são corretas, mas perceba que com o tempo, essas instruções vão ficando na nossa mente, no nosso coração, e nós vamos nos tornando adultos desconfiados.
o tempo todo. E aí junta-se a desconfiança, a vergonha e o desejo de manter a intimidade numa distância possível, e a gente não consegue mais confiar nem no próprio Deus. E a nossa confiança nele não passa de um discurso ou das canções que nós cantamos no domingo. Porque a vergonha traz esse peso de alguém que precisa negar a intimidade. Quando nega a intimidade, automaticamente afirma a falta de confiança. Mas negar a intimidade é também afirmar a falta de aceitação. Eu queria que você guardasse bem essa palavra no seu coração. Aliás, de tudo que eu fiz aqui, meditando o texto essa semana, trabalhando com ele, uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui foi isso. O quanto Adão perdeu a capacidade, em primeiro lugar, de aceitar a si mesmo. A vergonha foi destrutiva a ponto de gerar no coração dele a capacidade de aceitar quem ele era a partir de então. Porque os ideais do homem que ele era haviam desmoronado. E nós precisamos, às vezes, irmãos, entender melhor e conviver melhor com a diferença entre ideal, aquilo que é ideal, e aquilo que é real. E às vezes nós não damos conta daquilo que é real, e a gente não abraça aquilo que é ideal, e a gente se prende àquilo que é ideal, porque aquilo que é real nos faz sofrer, ou nos decepciona, a tal ponto que a gente passa a não aceitar a gente mesmo. Nós temos muita dificuldade com isso, às vezes. Mas não é só aceitar a si mesmo. Adão perdeu a capacidade também de sentir-se aceito por Deus. Que é uma tragédia ainda maior. Quando ele diz para Deus que de Deus agora ele quer uma certa distância, o que está acontecendo aqui é que ele perdeu a capacidade de sentir-se aceito. E quantos de nós aqui nessa manhã, quando olham para as suas próprias vidas, tomados pela vergonha, com medo da intimidade, não se sentem exatamente assim? Eu não posso ser aceito por Deus, afinal, olha bem quem eu sou. Olha bem as escolhas que eu fiz até então. Não é possível que esse Deus, sendo quem é, ele possa me aceitar da maneira como eu sou. Mas no final dessa mensagem vem a boa notícia, de que esse Deus, apesar de tudo, sempre tem um olhar redentor para nós. Adão perdeu a capacidade de sentir-se aceito por Deus. Eu quero te dizer nesse momento, se você convive com essa mentira, te atormentando todos os dias, talvez, eu quero te dizer em nome de Jesus que isso não passa de fato de uma mentira. Porque a verdade do Evangelho é que a graça de Deus nos alcançou apesar da nossa vergonha, apesar da nossa culpa, apesar dos nossos esconderijos, apesar das nossas escolhas, apesar do nosso desejo por autonomia, nós fomos alcançados pela graça de Deus. E um dos efeitos mais maravilhosos da graça de Deus é que agora nós somos aceitos por Ele. Independente daquilo que digam ao nosso respeito, independente daquilo que a gente acha sobre nós mesmos, nós somos aceitos. E nós precisamos nos livrar urgente dessa coisa da idealização do ser humano que nós não somos. Porque nós precisamos conviver melhor com a realidade da nossa vida. A partir do primeiro casal, a realidade da nossa vida é a autonomia. A partir da decisão do primeiro casal, a realidade da nossa vida é estar sempre com vergonha de Deus. A partir da realidade do primeiro casal, a nossa realidade é de homens e mulheres que evitam a intimidade. Mas eu queria também falar, e aqui eu tenho uma participação especial da minha amiga Lane, cadê ela? Dá um tchauzinho aqui. Eu bati um papo com ela sobre isso também, porque negar a intimidade é também uma opção para nós, porque intimidade está muito bem relacionada com a palavra verdade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem uma coisa que, eu vou usar uma palavra forte aqui. Se tem uma coisa que nós detestamos, como seres humanos caídos, é a verdade. Por mais que a gente entenda que a gente deve falar sempre a verdade, por mais que a gente confesse sempre aquele texto onde Jesus se coloca como aquele que é a verdade, nós temos aversão à verdade. Porque a verdade, ela revela quem é que nós somos de fato. A verdade é para nós um inimigo, em certo sentido, porque ela nos amedronta. Mas intimidade e verdade são duas palavras que são pronunciadas sempre na mesma frase. A intimidade está ligada à verdade e a verdade está ligada à intimidade. E nós às vezes queremos evitar a intimidade, porque a gente sabe que quando eu estou me relacionando com alguém, na perspectiva de intimidade, a verdade virá à tona. E nós não damos conta da verdade.
nós não lidamos bem com a verdade. Porque a verdade trabalha sempre na profundidade do ser, na profundidade das relações, e nós gostamos da superfície. Eu não estou dizendo que a gente ama a mentira, eu estou dizendo que a gente evita a verdade. São duas coisas diferentes. E a gente vai continuar evitando a verdade a todo custo. Porque a verdade, como diz o ditado popular, a verdade dói. A verdade às vezes machuca. Então é mais fácil me apegar, às vezes, como disse a minha amiga Elaine, às pseudo-verdades. É mais fácil, às vezes, a gente viver um monte de ilusão a respeito de nós mesmos. Porque assim eu não vou me machucar, e aí a intimidade, eu posso manter a relação íntima com alguém, principalmente com Deus, sempre à distância. O problema, irmãos, é que Deus escolheu apenas um tipo de relacionamento real, profundo. E esse relacionamento se dá na intimidade. Por isso que depois, lá no final, eu vou falar, ele vai procurar o casal. Ele não se dá por convencido. E ele vai dizer assim, olha, é isso ou nada, eu não desisti de vocês, eu vou falar mais sobre isso na frente. Mas ele sempre se relaciona conosco na intimidade. E nós precisamos, nessa manhã, tomar uma decisão de gente que, apesar da vergonha, não estou dizendo que você vai vencer a vergonha, eu estou dizendo que, apesar da vergonha, nós podemos nos relacionar com Deus numa perspectiva de intimidade profunda com Ele, vencendo esses fantasmas que estão diante de nós. Em segundo lugar, a segunda palavra que aparece é que, a partir da escolha pela autonomia, os olhos se abriram, eles lidam com a vergonha, e a partir da vergonha eles sentem o quê? Medo. E as palavras são bem parecidas, estão de certa forma até relacionadas, já falei alguma coisinha sobre o medo. E a palavra medo aqui tem essa coisa mesmo de alguém que perdeu a coragem para enfrentar as incertezas. O que eu acho mais bonito não, mas mais interessante nessa palavra é que o Adão disse assim, eu tive medo. E essa palavra tive medo, irmãos, traz para nós a ideia de alguém que foi tomado pelo medo. Alguém que encontrou no medo agora uma divindade. Essa palavra tomado por é a mesma que é usada depois, tanto no Antigo, no Hebraico, como no Grego, no Novo Testamento. É a palavra que é usada para dizer que nós fomos tomados por Deus, que nós somos possuídos por Deus, que Deus passou a ser o nosso Senhor. E olha só, olha o peso da declaração do Adão. O Adão está dizendo o seguinte, Senhor, eu estava com vergonha e o medo passou a ser o Senhor da minha vida. Toda a minha vida passou a funcionar agora a partir do medo que eu sinto. Medo do Senhor. Especialmente medo do Senhor. Ou seja, houve aqui uma troca de divindade. Aqui nós estamos diante do primeiro relato de idolatria na Bíblia. Quando o ser humano, então, ele deixa de confiar em Deus, ele deixa de ser tomado por Deus, para ser tomado agora por essa outra divindade, que é o medo. E não é à toa que depois Jesus teve que tratar a Bíblia inteira, me perdoa, Jesus também falou sobre isso, a Bíblia inteira teve que falar várias vezes contra o medo, 365 vezes, segundo diz o pastor Nelson uma vez aqui. A afirmação bíblica, não tenha medo. Porque o medo, ele se coloca numa posição de uma divindade. E se a gente não prestar atenção nisso, e se a gente de alguma forma não negar essa divindade, se entregar aquele que é amor, e que quando a gente se entrega a ele, ele lança fora essa outra divindade chamada medo, a gente vai ser guiado por essa outra divindade. Nós vamos ser tomados o tempo inteiro por ela, e ela vai começar a ter uma interferência direta na maneira como nós nos relacionamos, na maneira como nós tomamos as nossas decisões, na maneira como nós olhamos para o próprio Deus, do Deus real da Bíblia, e para a maneira como nós convivemos com as pessoas. E nós vivemos dias no nosso país onde as pessoas estão tomadas pelo medo. Mas olha as figuras que aparecem aqui, a partir da palavra medo. O Adão estava em estado de tormento. O medo gerou nele um estado de tormento. Ele estava num estado de agonia. Ele estava num estado de atrofiamento. É como se ele estivesse numa caixa, preso, sem conseguir fazer nenhum movimento. Eu ia usar a metáfora aqui do caixão, mas eu nunca estive dentro de um caixão ainda. Graças a Deus por isso. Mas alguém está preso, ele não consegue mal, não consegue se mexer, não consegue respirar, porque ele foi tomado por essa divindade estranguladora da vida. E ele não consegue sequer respirar. Ele sente-se fraco, sente-se paralisado. Aliás, uma outra característica dessa divindade é a paralisia. Se tem uma coisa que o medo faz conosco, é nos paralisar. Nós não conseguimos avançar.
não conseguimos olhar para trás, não conseguimos ir para o lado, não conseguimos ir para frente, não conseguimos olhar para o alto. Estamos presos a essa divindade, paralisados por essa divindade chamada medo. E aí o medo de Deus. Adão está com medo de Deus. Uma outra coisa que o medo faz é distorcer a imagem daqueles que estão à nossa volta. Quando você está com medo, às vezes o teu medo é genuíno, e a imagem que você tem daquele que se potencializa como figura do medo é real. O Rubens falou citou aqui no começo do texto, as cataratas do Iguaçu. Né? E depois de um tempo eu comecei a ficar com medo de altura. Então eu me lembro da minha última vez nas cataratas do Iguaçu, já que você citou, aqui está o corrimão, para que todo mundo chega lá e tira foto, fica de costa, né? E faz assim para enxergar. Minha última relação com as cataratas foi assim. Medo. Morrendo de medo, tomado pelo medo. E eu acho que esse é um medo real. Esse é um medo que não foi distorcido. Porque eu fiquei com medo de altura depois da idade. Não sei porquê. O que aconteceu? Mas aqui a ideia é um pouquinho diferente. O medo, ele distorce uma imagem real, tornando-a, obviamente, uma imagem irreal. Então, se tem uma coisa uma experiência que o Adão passou também, é que a partir do momento que ele passa a sentir medo, ele começa a enxergar Deus de forma equivocada, distorcida. Aliás, para citar mais um exemplo meu aqui, eu não estou conseguindo enxergar o que eu escrevi aqui. Porque eu estou com problema. Chegou aos 41, agora estou com problema de vista. Então a Bíblia já marcou. Como é que eu meço a vista mesmo? Oftalmo, vou ter que ir no oftalmo porque já não estou conseguindo enxergar aqui. A minha visão já está distorcida. Eu estou precisando de óculos. E o Adão, então, diante daquilo que havia acontecido com ele, diante da vergonha, ele começa a enxergar Deus de forma equivocada. Ele tem uma consciência equivocada, demonstra desconhecer o caráter de Deus. Mas, gente, até então ele tinha intimidade com Deus, ele conhecia Deus de perto, Deus o visitava no final da tarde, havia ali uma celebração entre o ser humano e Deus, uma coisa linda, e a partir dessa experiência, ele então passa a enxergar Deus como aquele que bota medo na gente. E Deus passa a ser, então, visto pelo Adão dessa forma. Mas e nós? Eu conheço muita gente que se aproxima de Deus porque morre de medo dele. Eu conheço muita gente que se achegou à igreja em 1900, já falei sobre isso uma vez. Eu conheço muita gente que entrou na igreja em 99 e saiu em 2001. Sabe por quê? Qual era a grande profecia do mundo? No ano 2000, o mundo acaba. Então, não sei nem se existem estatísticas, o Rubens é fera na estatística, nas estatísticas de pesquisa, mas eu me lembro de muitas pessoas que chegaram na igreja em 99 e 2001. Chegou um ano antes, né, para garantir. Vou chegar em 99, vou chegar atrasado em 2000. Porque não sabia qual era a época exata do ano 2000, então cheguei em 99. E para não sair embora 2000, já que não acabou, ficou até 2001, 2002. Por quê? Porque aí a igreja, às vezes sem querer, talvez uma boa intenção, ainda tomava esse discurso e apelava para esse discurso para evangelizar as pessoas. Eu lembro de uma vez na rua que recebi um folheto evangelístico que eu joguei fora. Que era uma imagem terrível, que causava medo. E aí ou você fazia como eu, descartava, e falava assim, não, tem que chegar perto dessa divindade, desse Deus, porque eu estou morrendo de medo. Então, irmãos, nós somos às vezes levados por essa mesma distorção do Adão. Então nós obedecemos pelo medo. Nós não obedecemos porque entendemos na ordem divina, ou não enxergamos na ordem divina, ou por trás da ordem divina, o amor de Deus. Então a gente obedece porque a gente tem medo de ser castigado. Mas se eu não fizer isso, que disseram para mim na minha igreja, que o pastor mandou, eu estou perdido. Se eu não fizer isso, Deus vai me fulminar. A mensagem que mais vendia, não sei se vende ainda, o evangelho que mais vendia era de um pastor que o tempo inteiro ficava falando de um Deus irado. De que nós estávamos na mão desse Deus irado. E não é isso que eu enxergo nas Escrituras. Qualquer manifestação da correção de Deus é sempre a manifestação de um Deus que corrige a quem ama. E aí nós temos medo. Aí nós servimos pelo medo também. Olha, eu tenho diante de mim algumas obrigações, e se eu não cumprir as minhas obrigações, eu estou perdido. Nós vamos nos tornando servos em nome do medo. E nós permanecemos também com o Senhor, às vezes, porque nós sentimos medo. Temos medo do futuro. Temos medo do amanhã. Alguém uma vez perguntou, se você descobrisse que o céu e o inferno não existem mais, ou que foram tirados dos planos do Altíssimo,
você permaneceria em Deus? Se você soubesse que a sua vida com Deus se resume ao presente, a alegria de conviver com Ele no presente, livre do medo, você permaneceria nele? Ou nós continuamos alimentando uma reação porque temos medo de onde é que nós vamos passar a nossa eternidade? Lembra do folheto? Onde é que você vai passar a sua eternidade? Um relacionamento que inicia e se desenvolve pelo medo não tem chance de permanecer. Irmãos, nós precisamos confessar nessa manhã que se até aqui nós caminhamos com Deus pelo medo, nós precisamos confessar isso para Ele nessa manhã. Nós precisamos pedir para que Ele nos ajude a nos relacionarmos com Ele pelos motivos corretos. O que nós temos medo? Nós temos medo da reprovação, nós temos medo da condenação. Aliás, são duas palavras que estão sempre no nosso vocabulário. A gente tem medo de ser reprovado. Irmãos, nós já fomos reprovados. Mas a boa notícia é que, apesar da nossa reprovação, nós fomos aceitos. Nós temos medo da condenação e nós, na verdade, já estávamos condenados. Já estamos, por natureza, condenados. Aí o Paulo, lá em Romanos 8, versículo 1, depois você pode ler na tua casa. No versículo 8, Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz o seguinte: olha, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a gente tem medo do quê? Por que a gente continua tomado por essa relação de medo? Os olhos se abriram e Adão perdeu de vista o amor. Os olhos se abriram e ele perdeu de vista enxergar nesse Deus, o Deus que ama, apesar dele, e também nos convida para essa relação. Lembrando sempre, o verdadeiro amor, o amor que identifica essa divindade, a qual agora nós louvamos e adoramos, ela lança fora todo o medo. Então é dia de lançar fora o medo. Hoje é dia, não deixe para amanhã, não deixe para hoje à tarde. Hoje é dia de lançar fora todo o medo, porque o Deus que nós nos dobramos é um Deus de amor. Nós não nos dobramos a outra divindade chamada medo. Terceiro e último lugar, irmãos, o texto diz que a autonomia, olhos abertos, vergonha, medo, e aí a partir do medo o que acontece? Ele se esconde. É a figura aqui de alguém que está fugindo. Esconderijo como tentativa de ausência de Deus, escondido para salvar a sua pele, escondido para salvar a sua reputação. E eu queria perguntar para você, quais são os nossos lugares de fuga? Quais são os nossos lugares de fuga? A Bíblia vai falando histórias de alguns homens que tiveram que experimentar a fuga. Não está exatamente claro aonde é que o Adão se escondeu. Mas eu queria pensar com você nessa manhã, quais são os nossos lugares de fuga? Onde é que nós estamos nos escondendo de Deus? Se você ler a história do povo de Deus no Antigo Testamento, você vai perceber que eles se escondiam, por exemplo. Preste bastante atenção nisso, irmãos. E eu queria que você exercitasse agora aquilo que eu falei no começo, a gente tentar se identificar. O povo de Deus, ao longo da história de Israel, especialmente no Antigo Testamento, eu estou falando agora, eles se escondiam de Deus atrás de uma tradição religiosa que levava o nome de Deus, mas que não tinha nada a ver com Deus. E eu temo pela minha vida, às vezes, e pela sua, de que a gente ame mais a tradição do que o próprio Deus. Eu temo que, às vezes, a gente tenha tamanho apego à nossa tradição, que a gente se esconda atrás dela, com medo de Deus, para agradar a nossa consciência e, às vezes, fazer um exercício de substituição. Porque é exatamente isso que nós fazemos, quando nós nos apegamos, talvez sem perceber, eu imagino que seja sem perceber, quando nós nos apegamos em demasia com as nossas tradições, de alguma forma nós estamos nos escondendo de Deus. Porque é mais fácil me relacionar com a minha tradição do que se relacionar com Ele. Porque a relação com Ele pede pela verdade, e a relação com a tradição pede apenas pela repetição. Eu não preciso ser verdadeiro, às vezes real, basta repetir uma tradição, e é assim que o povo foi se acostumando a andar com Deus. E aí vinha o profeta de Deus e dizia: olha, a tradição de vocês não garante a relação de vocês com Deus. A tradição de vocês não é aquilo que salva vocês, a tradição de vocês não é aquilo que tem maior valor para vocês.
Em segundo lugar, o povo de Deus também se escondia atrás do templo. Irmãos, o templo no Antigo Testamento, se você fizer uma leitura bem lenta e tranquila, você vai perceber que o templo, para muitas pessoas, ao invés de ser um lugar onde Deus se manifestava, um lugar da adoração, passou a ser para muita gente a figura de um esconderijo. E para nossa surpresa, um esconderijo não contra os inimigos, mas um esconderijo de Deus. As pessoas passavam a semana inteira cometendo injustiça, atrás de injustiça, matavam, tiravam a vida dos outros, as mãos estavam sujas de sangue, conforme o profeta Isaías disse. E aí a maneira que elas encontravam para de alguma forma amenizar suas consciências era se esconder dentro do templo. Que Deus nos livre, irmãos, desse tipo de relação. Que esse lugar seja para nós um lugar onde a verdade brota no nosso coração para as nossas relações, especialmente com Ele. E que essa verdade não fique apenas aqui, mas vá por toda a semana. A gente pare de achar que, porque agora eu me relaciono com Ele, a partir do templo eu estou, de alguma forma, me escondendo dele em um lugar seguro. Mas o povo do Antigo Testamento se escondia de Deus também atrás dos rituais. Se eu fizer o ritual certo, se eu adorar da maneira correta, se eu cumprir tudo que me pede a lei em relação aos rituais, de alguma forma eu posso amenizar talvez essa ira de Deus que gera uma visão distorcida, eu posso me esconder dele. Nós precisamos pedir para que Deus nos revele se nós também não estamos nos escondendo dele através dos nossos cultos. Porque é mais fácil cultuar Deus no domingo do que cultuá-lo na vida. É mais fácil, às vezes, a gente se relacionar com Ele na superficialidade, às vezes, de uma reunião, onde o irmão que está sentado do meu lado não conhece o meu coração. Mas a relação que Ele pede de nós é a relação da intimidade, da proximidade. A gente precisa decidir por ela nessa manhã. A gente às vezes, se esconde atrás dos nossos discursos, das nossas doutrinas. Eu sei todas as doutrinas e acho que com isso, falando de mim, falando que o discurso geral, eu não sei todas as doutrinas. A gente acha que sabe todas as doutrinas, conhece bem todas as doutrinas e isso de alguma forma estabelece a relação com Ele. E a gente se esconde atrás desse discurso teológico doutrinário, achando que com isso nós estamos garantidos. Nós nos escondemos atrás de uma imagem. Nós criticamos às vezes aqueles que fazem imagem para si, mas esquecemos de perceber que criamos imagens de nós mesmos para a nossa própria adoração. Nós, às vezes, criticamos aqueles que se dobram a outros altares, mas esquecemos que criamos uma imagem de divindade a partir do que nós somos. Eu me lembro aqui do narcisismo, lembra dessa história? Daquele rapaz que estava diante do lago, ele se apaixonou pela sua própria imagem. Mas existe uma outra interpretação dessa história, que ele não se apaixonou pela sua própria imagem. Antes de se apaixonar pela sua própria imagem, ele se apaixonou pela descoberta de que era possível ter uma imagem. E o conceito primário do narcisismo, então, não é eu amo a minha imagem. O conceito primeiro do narcisismo é eu posso ter uma imagem, sem que essa imagem fale de verdade a respeito daquilo que eu sou. Então nós nos escondemos, porque é melhor se esconder mesmo. Porque se eu lidar com a verdade, as pessoas vão me rejeitar. Mas isso é de menos, porque às vezes nós achamos que se nós não lidarmos com a verdade, a gente precisa ficar escondido, é Deus quem vai nos rejeitar. E o Adão estava tomado por essas ideias. O Adão precisava passar pela experiência que nós precisamos passar, de sermos achados por Deus. Nós precisamos, nessa manhã, sermos achados por Ele. A gente fala muito sobre achar Deus, né? Alguns textos da palavra nos incentivam a isso, para buscar Deus, para achá-lo, para buscá-lo enquanto se pode achar. Mas o desafio do Adão, que passa a ser também o nosso desafio, é que a gente seja achado por Ele. Nós precisamos ser achados por Deus, irmãos. Chega de fugir. Chega de esconderijos. Nós precisamos, se é que existe um esconderijo que a gente deveria desfrutar, é aquele que revela a sombra do Altíssimo sobre nós. Porque nesse esconderijo nós encontramos descanso. Nesse esconderijo nós encontramos a verdade. E é nesse esconderijo que a gente deve de vez em quando se esconder mesmo.
mas é porque está debaixo das asas do Altíssimo. Não nos esconderijos da imagem e assim por diante. Eu termino com o versículo 9. Queria que você olhasse para o versículo de 9 novamente. Eu já estou concluindo. Versículo 9. Diante dessa cena, uma simples pergunta: onde estás? Onde você está? Como se Deus não soubesse, né? Olha que curioso, no versículo 9, Gênesis 3:9. Onde estás? Nós partimos do pressuposto, irmãos, óbvio que Deus sabe todas as coisas. Antes da fundação do mundo, Deus já conhecia essa história desse casal. Deus não foi pego de surpresa aqui. Para muita gente, essa é a pergunta de um Deus que é pego de surpresa. Para muita gente, essa é uma pergunta condenatória. Eu já ouvi uma série de sermões onde essa pergunta soa com um tom de uma pergunta condenatória. Mas se você estudar o texto, se você tiver a oportunidade de fazer isso, você vai perceber que essa é a pergunta daquele que não desiste de nós. Essa é uma pergunta redentora. Essa é uma pergunta de salvação. Onde você está? E eu queria pensar contigo nessa manhã, qual foi a última vez que você ouviu essa pergunta? Eu queria pensar com você nessa manhã, se você já ouviu essa pergunta, porque essa é uma pergunta de salvação. E talvez você está aqui há tanto tempo e nunca ouviu essa pergunta. Ou talvez você está aqui há tanto tempo que você já não consegue mais ouvir essa pergunta. Às vezes o nosso coração vai se tornando tão duro. Os nossos ouvidos vão se tornando às vezes tão insensíveis àquilo que nós estamos ouvindo da parte de Deus. E nós vamos nos tornando então, da mesma forma, tão insensíveis que nós já deixamos de ouvir essa pergunta. E essa é a pergunta para nós nesta manhã: onde é que você está? E a minha expectativa é que a sua resposta não seja: eu estou aqui no culto, na igreja. Essa é parte da resposta. Mas não é a resposta que ele quer ouvir. Não é a resposta essencial. Ele sabe que você está aqui, mas ele está perguntando de novo. A retórica de Deus é sempre a repetição. Lembra com Pedro? Você me ama? Pergunta 3 vezes. Eu tenho certeza que aqui essa pergunta se repetiu algumas vezes, assim como ela deve se repetir para nós. Onde é que você está? Porque por mais que nós já experimentamos a graça e o amor revelado de Deus sobre nós, nós continuamos escondidos, irmãos. Continuamos com vergonha, continuamos com medo, continuamos em silêncio. Quantos de nós, diante dessa pergunta, continuam em silêncio? Deus pergunta onde você está e você está quieto, sem saber responder, sem ânimo para responder, porque às vezes está tão tomado pela vergonha, pelo medo, pelos esconderijos, que não consegue responder. Porque a gente se sente como um prisioneiro. É assim que o Adão estava se sentindo. E como prisioneiro, ele não se sentia animado a responder a pergunta. Mas ele respondeu. E eu queria terminar te convidando a responder. Mesmo com vergonha. Mesmo com medo. Mesmo escondido. Responda nessa manhã: eu estou aqui. Responda nessa manhã: eu estou aqui. Ainda que a consequência da sua resposta seja a correção. Em nenhum momento eu disse, o texto também não disse, que o casal não foi corrigido. Mas eles tiveram que dizer: eu estou aqui primeiro para experimentar a correção, porque a correção e a redenção caminham de mãos juntas, caminham de mãos dadas. Então o convite para você nessa manhã é: responda sim para Deus. Apesar de tudo, apesar do medo, apesar da vergonha, apesar do esconderijo que você está nesse momento, responda: eu estou aqui. Onde você está? Eu estou aqui, Senhor. E eu aceito a correção, como também quero desfrutar da redenção. E que Deus nos abençoe. Amém.